Então vamos lá, vai ser basicamente um projeto feito com dois pincéis. Eu estou usando o lápis 6B, mas é um lápis 6B que eu modifiquei um pouco para ficar menos granulado, para ficar menos texturizado. E a ferramenta de pintura Spectra. Basicamente eu faço a estruturação do esboço e eu vou construindo aí camada por camada a definição do trabalho em preto e depois eu começo a fazer a pintura através de blocos, mas também pensando em sobreposição. Esse trabalho ele é inspirado numa obra do Anthony Tex, que é um artista que eu admiro muito e retrata a figura da noite, Garuda. Eu decidi fazer a ilustração de uma ave mitológica, na verdade, o rei das aves mitológicas, e contar um pouquinho da história desse ser que é incrível e que carrega uma história muito interessante. Meu nome é Noah Elder, eu sou tatuador, artista e professor de arte, e esse aqui é o meu canal. Sejam bem-vindos e vamos lá, a história de... Você já ouviu falar do Rei dos Pássaros? A história dessa criatura vai muito além do que a gente imagina. Garuda é uma figura que atravessa séculos, transcende culturas e até hoje inspira pessoas no mundo todo, seja em tradições religiosas, arte ou até na pele de quem busca uma tatuagem significativa. Então senta aí, se acomoda, porque hoje eu vou te levar para uma jornada que mistura mitologia, história e um pouquinho de cultura pop. Vamos começar no começo. Para entender quem é Garuda, a gente precisa voltar milhares de anos no tempo. A primeira menção dessa figura aparece nos textos sagrados hindu, como Mahabharata e o Ramayana. Esses textos são super antigos, escritos lá por volta de 500 anos antes de Cristo, e eles estão repletos de histórias épicas, heróis e, claro, seres mitológicos. Garuda é descrito como uma criatura imponente, nascida da união entre o sábio Kashyapa e Vinata, uma das filhas do rei dos deuses Daksha. Mas ele não é só um pássaro gigante. A descrição que eles fazem dele é o ser que combina o corpo de um homem com a cabeça, asas e garras de águia. Garuda não é apenas uma criatura mitológica. Ele também é considerado uma divindade. Na cultura hindu, ele é o fiel companheiro e veículo de Vishnu, o deus da preservação. Mas por que Garuda foi escolhido como veículo de um dos deuses mais importantes? Bom, dizem que Garuda tem uma força descomunal, pode voar a velocidades absurdas e, de quebra, ele é também praticamente imortal. Ele é um símbolo de força, coragem e lealdade, que é tudo que um deus precisa num companheiro, né? Mas como todo herói que se preze, Garuda tem a sua própria missão épica. A história começa quando Vinata, sua mãe, acaba sendo escravizada pelas Nagas, que são como serpentes divinas. E sabe como isso aconteceu? Ela perdeu uma aposta. E como pagamento, ela teve que se tornar serva dela. Garuda, claro, não ficou nada feliz com essa história. E para libertar a sua mãe, ele teve que encarar um desafio digno de filme, roubar o Amrita, o néctar da imortalidade, que era guardado pelos próprios deuses. E o que eu acho interessante aqui é que Garuda não é apenas um bom moço que segue as regras. Ele desafia os deuses, rouba deles. Mas tudo isso por um propósito nobre. Isso mostra que, mesmo sendo uma criatura poderosa, ele ainda é guiado por um senso de justiça e lealdade. Dizem que durante essa jornada, Garuda enfrentou criaturas poderosas, tempestades e até o deus Indra, que tentou impedir que ele levasse a Amrita. No fim, Garuda consegue o néctar e, num ato de honra, ele não usa para si mesmo, mas faz um acordo com as Nagas para libertar a sua mãe. Esse sacrifício mostra que ele valoriza mais a família e a liberdade do que a própria imortalidade. Agora vamos falar um pouco sobre o impacto cultural do Garuda. Ele não é apenas uma lenda indiana. Em outros países da Ásia, como na Tailândia, o Nepal e na Indonésia, Garuda também é reverenciado. Na Tailândia, por exemplo, Garuda é o símbolo da monarquia e é usado como um emblema oficial do governo. E na Indonésia, ele é tão importante que até a companhia aérea nacional se chama Garuda Indonésia. E não para por aí. Em Bali, uma das ilhas mais famosas da Indonésia, você vai encontrar várias esculturas gigantes de Garuda em templos e praças. O Garuda Isnu Kencana, que é uma enorme estátua do Garuda junto com o deus Vishnu. É uma das maiores estátuas
estátuas do mundo, com cerca de 120 metros de altura. Ela é uma espécie de símbolo de proteção e prosperidade para a ilha. Mas por que Garuda é tão relevante assim? Bom, além de ser uma figura que representa força e proteção, ele também é um símbolo de liberdade e sabedoria. Para muitos, ele é uma espécie de guardião que afasta o mal. E não é à toa que você encontra imagens dele nos porões de templos e até na entrada de algumas casas, como um talismã. Agora, se você pensa que Garuda ficou só nos textos sagrados e nos templos, você está enganado. Ele também aparece em várias franquias de games, como Final Fantasy e Smite, em animes como Yu-Gi-Oh!, One Piece. Muitas vezes ele é retratado como uma criatura alada, imponente, um verdadeiro símbolo de poder e proteção. E não podemos deixar de falar de Tatu, que foi a maneira que fez com que eu conhecesse essa figura. Garuda é um dos designs mais populares, especialmente no Sudeste Asiático, mas também está ganhando forma no Ocidente. Além do Garuda ter essa simbologia histórica e espiritual para o povo hindu, o Garuda ele pode representar, é uma tatuagem que representa proteção e coragem. É comum ver tatuagem de Garuda com asas abertas, mostrando um voo livre e poderoso, algo que simboliza liberdade e superação. Além do símbolo do próprio Deus representar lealdade. Curiosamente, essa tatuagem não é apenas estética. Para algumas pessoas, tatuar Garuda é como carregar um amuleto na pele, uma proteção contra energias negativas. E dependendo do estilo, você pode ver a influência da arte tradicional tailandesa ou indonésia, com traços intrincados que fazem uma tatuagem parecer uma verdadeira obra de arte. E no fim, Garuda é mais do que uma figura mitológica. Ele é uma lenda viva que atravessa gerações, seja como um símbolo de proteção, um herói que luta pela justiça, ou até mesmo como a arte na pele de alguém, Garuda continua a voar alto no imaginário coletivo. E é isso. Se essa história te interessou, espero que você tenha curtido, conhecer um pouco mais sobre esse rei dos pássaros, Garuda. E fiquem agora com o resultado final desse trampo, dessa ilustração que eu adorei fazer. Se você gostou, curta, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. E se você tiver alguma sugestão de outra ilustração, outro deus, outra mitologia que eu possa ilustrar e contar e trazer a história dele para vocês, deixa nos comentários. Muito obrigado e é isso.